Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marlon, eu sou professor, sou biólogo, sou mestre em ensino de ciências voltado para a história e filosofia da ciência, agora doutorando também. Também faço uma segunda graduação em ciências sociais e durante o meu mestrado e agora no doutorado também, eu tenho trabalhado com o marxismo. E daí, pensando na fragilidade e em todos os fantasmas e espantalhos que existem em relação ao marxismo, eu resolvi criar essa série que talvez podemos chamar também de um mini curso, não sei, um momento de formação para entendermos as bases, os fundamentos do marxismo, né? A gente entende que falar em marxismo é um negócio complicado, porque são várias correntes e tudo mais, mas eu selecionei algumas obras fundamentais para a gente analisar todo esse arcabouço teórico e metodológico e a partir disso ter uma base para se aprofundar e conhecer as diferentes correntes do marxismo ou dos marxismos. Então, eu pensei em organizar em 5 partes, né, toda essa formação. Então, trabalhar com introdução ao marxismo, fundamentos do marxismo, desenvolvimento do marxismo, correntes do marxismo no século XX e o marxismo no século XXI. E aí, para isso, eu fiz a seleção de alguns livros que eu considero importantes. Eu sou um marxista-leninista, então a gente vai ver do que se trata isso ao decorrer do tempo, mas eu não vou focar somente no marxismo-leninismo, né? O objetivo aqui é apresentar uma base sólida e ampla dos desenvolvimentos que partiram das obras desses dois camaradas que estão aqui na tela, né? O senhor Marx e o senhor Engels. Então, o objetivo é esse. Então, vamos passar por algumas obras e eu busquei organizar em todos esses tópicos uma lista de livros de acordo com a facilidade de compreensão, como uma escada didática mesmo, pedagógica, para a gente entender esses autores. Então, nessa primeira sessão, que é a Introdução ao Marxismo, nós vamos ler e comentar o Manifesto Comunista, né, que foi escrito por Marx e Engels. Depois vamos ler um textinho chamado Marx, Manual de Instruções, que foi escrito por Daniel Ben Said. Depois Marx, uma introdução. Então, essa vai ser a introdução. Para entendermos os fundamentos do marxismo, vamos ler a Ideologia Alemã, também de Marx e Engels, e a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de Marx. A partir da compreensão da introdução ao marxismo, do fundamento ao marxismo, a gente vai compreender o desenvolvimento do marxismo. E daí é impossível a gente falar disso sem passar pela leitura do Capital. Pelo menos do livro 1 do Capital, escrito por Marx, que é sem dúvidas a obra mais fundamental aí do nosso querido Marx. A partir disso, a gente vai entender o materialismo histórico e dialético que foi escrito pelo Lukács, ou Lukács, depende aí da pronúncia, e vamos passar pela Revolução Russa de Rosa Luxemburgo. E aqui a gente, ao ler a Revolução Russa de Rosa Luxemburgo, a gente vai discutir algumas problemáticas que a gente vê no pensamento de Rosa a partir do marxismo-leninismo, né? Principalmente sobre a sua ideia em relação ao desenvolvimento da Revolução Russa e por aí vai. A partir disso, a gente entra nas correntes do século XX, né? Correntes do marxismo do século XX. Vamos ter que passar por Trotsky, é impossível, né? Compreendermos o que foi o marxismo no século XX sem passar por Trotsky. Então a gente vai ler o livro Trotsky, Vida, Obra e Legado, de David North. Vamos passar por Gramsci. Então, Gramsci, um estudo sobre o seu pensamento político de Carlos Nelson Coutinho. E vamos passar pela teoria da revolução no jovem Marx do Louis, né? Ou do Louis, depende aí da pronúncia. Então esse vai ser o itinerário. Vamos começar com a introdução ao marxismo. Vamos começar pelo texto talvez mais famoso e mais distorcido, podemos dizer assim, por ser um panfleto de divulgação, que é o Manifesto Comunista. Então, o Manifesto Comunista ele surge em 1848, na Primavera dos Povos, né, no auge de uma série de revoluções progressistas que tinham caráter de resistência ao absolutismo que ainda vinha muito forte ali no século XIX, e ele surge como um panfleto de divulgação para apresentar à classe trabalhadora que estava fervorosa nesse período instrumentos teóricos, práticos, políticos para se lutar, para se resistir à superexploração advinda aí das revoluções burguesas. Então, é esse o contexto do manifesto.
Eu peguei aqui a edição da editora Boitempo, e aí eu já adianto que é a melhor editora, na minha opinião, para se conhecer o marxismo aqui no Brasil. Então a Boitempo faz um trabalho de excelência com intelectuais muito preparados, e aí a melhor fonte para se compreender o marxismo atualmente é a Boitempo Editorial. Então, vamos começar. Aqui essa ediçãozinha em PDF, ela tá digitalizada, tá? Esse texto, a organização e a introdução é de Oswaldo Codiola, um importante teórico. E aí a gente pode começar. Então deixa eu dar uma ampliada aqui para melhorar a leitura. Então, 150 anos do Manifesto Comunista por Oswaldo Codiola. O Manifesto do Partido Comunista foi publicado pela primeira vez no final de fevereiro ou início de março de 1848 em Londres, na Inglaterra. Segundo Bert Andreas, é provável que o próprio Marx tenha levado os originais de Bruxelas, sua residência de exílio, para Londres, na última semana de fevereiro de 1848. A urgência foi ditada pela explosão, do dia 22, da Revolução de Fevereiro na França. O manifesto tinha sido encomendado a Marx entre 3 e 4 meses antes pela Liga dos Comunistas. Então, o manifesto em 1848. Quando o manifesto foi encomendado em novembro de 47, todos acreditavam que a Europa estava às vésperas de uma revolução. Esse sentimento era muito forte, era muito marcado. Então, a Europa vinha com grandes crises na medida em que acumulava muito riqueza a partir da Revolução Industrial. Então, as contradições nesse período, né, na primeira metade do século XIX, era um sentimento de que as contradições estavam muito expostas. Então era muito visível. Porque nunca antes produziu-se tanto e nunca antes foi tão visível a desigualdade nas cidades europeias, principalmente nas cidades desenvolvidas a partir do capitalismo. Então acreditava-se que ia ter uma revolução. A classe trabalhadora já se movimentava. Já havia essa organização orgânica da classe trabalhadora. Isso já acontecia, certo? Então, apesar do sentimento geral de urgência, Marx, aparentemente despreocupado, demorou para entregar o documento. No final de janeiro, a direção da Liga dos Comunistas, sediada em Londres, enviou a Marx uma carta impaciente. Abre aspas. O Comitê Central, por meio desta, autoriza o Comitê do Distrito de Bruxelas a comunicar ao cidadão Marx que, caso o manifesto do Partido Comunista que ele se propôs a redigir no último congresso não chegue a Londres antes do dia 1º de fevereiro, tomar-se-ão medidas contra ele, contra o Marx, né? Na eventualidade do cidadão Marx não escrever o manifesto, o Comitê Central pede que os documentos a ele confiados pelo Congresso sejam devolvidos imediatamente. A carta estava assinada por Bauer, Schapper e Moll, que eram 3 operários alemães que estavam exilados em Londres e que eram os dirigentes dessa Liga dos Trabalhadores, chamada de Liga dos Comunistas, né? Ou a Liga Comunista. O manifesto coincidiu com o início da esperada Revolução. Ela estourou na Suíça e foi se espalhando rapidamente pela Europa, principalmente inicialmente na Itália e França, depois para a Renânia, para a Prússia e em seguida para a Áustria e para a Hungria. Então, houve um levante revolucionário, né, em toda a Europa em 1848, e esse levante já era esperado. Não é que de repente os trabalhadores falaram, acho que hoje eu estou a fim de fazer uma revolução, né? Vou aqui tirar minha camisa de explorado, vou resolver essa questão e pronto. Não foi isso. Isso já era esperado. E aí o Hobsbawm, esse importante historiador, ele vai dizer o seguinte: a catástrofe de 1846 e 1848 foi universal e a disposição de ânimo das massas sempre dependente do nível de vida tensa e apaixonada. Um cataclismo econômico europeu coincidiu com a visível erosão dos antigos regimes. Um levante camponês da Galícia em 1846, a eleição de um papa liberal no mesmo ano, uma guerra civil entre radicais católicos na Suíça no final de 1847, ganha pelos radicais, uma das constantes insurreições autonomistas sicilianas em Palermo no início de 1848, tudo isso não era pó e vento, mas os primeiros rugidos da tempestade. Todo mundo sabia disso. Dificilmente uma revolução foi mais universalmente prognosticada, mesmo sem se determinar em que país e data teria início. A gente já sabia, não sabia onde, não sabia quando, mas sabia que era só questão de tempo. Todo um continente aguardava, pronto para transmitir as primeiras notícias da revolução, de cidade em cidade, através dos fios do telégrafo elétrico. E aí, essa é a situação das revoluções de 1848 e o manifesto. Daí, Codiola vem para a Liga dos Justos e o comunismo,
E o termo comunista merece uma explicação. Na época, o socialismo era considerado uma doutrina burguesa, identificada com vários esquemas reformistas experimentais e utópico dos ideólogos pequeno-burgueses. Ou seja, os socialistas chamados utópicos, né, por Marx e Engels, eles entendiam que o capitalismo é capaz de ter uma face humana. Era capaz das próprias forças capitalistas resolverem essas questões. E por isso é um idealismo. E por isso é utópico. Porque a gente sabe que o capitalismo ele se baseia na superexploração e na expropriação de uma humanidade não alienada. Então, você entender que o próprio capitalismo é capaz de resolver essas questões é um idealismo, é utopia. Então, por isso que o socialismo, nesse momento, ele era uma doutrina burguesa, né? E eles queriam fazer reformas. Então, olha, o capitalismo pode continuar, mas a gente poderia fazer algumas reformas para fazer o capitalismo se tornar mais justo. Aquela ideia de capitalismo humano, de um capitalismo social, né? Isso vai culminar muito na social-democracia, que a gente vai ver muito forte no século XX, certo? E os comunistas eram aqueles que estavam claramente a favor da derrubada revolucionária da ordem existente e do estabelecimento de uma sociedade igualitária. O comunismo dessa época originara-se de uma discussão de extrema esquerda do jacobinismo francês, representado por Babeuf e Buonarroti. A Liga dos Justos era uma organização composta por trabalhadores, principalmente de artesãos alemães exilados que estavam em Londres, Bruxelas e Paris, e em algumas partes da Alemanha. Não se tratava apenas de proletários modernos, trabalhando em grandes fábricas mecanizadas, mas eles foram atraídos pelas concepções de Marx e Engels sobre a natureza da sociedade capitalista moderna. Então a Liga dos Justos era uma liga camponesa, era uma majoritariamente camponesa, que não trabalhava em fábrica, mas que viram nos trabalhos de Marx e Engels sobre a questão da fábrica, do sistema capitalista, do capitalismo moderno, coisas importantes, questões fundamentais para se acabar com a exploração. Então acaba que a Liga dos Justos trazia em sua bandeira o slogan "Todos os homens são irmãos". Quando abraçou as concepções de Marx e tornou-se a Liga dos Comunistas, eles adotaram o chamado Manifesto Proletários de Todos os Países Univos. A velha Liga dos Justos oferecia a particularidade de, como uma federação, ser secreta, mesmo que as suas ações da França, Alemanha, Bélgica e da Associação dos Operários Alemães, grupo formado por Schapper e com sede em Londres, fossem ilegais e atuassem à luz do dia. No seio da Associação dos Operários Alemães, haveriam de enfrentar duas concepções, pois um de seus membros mais influentes, que é o Weitling, que era então o chefe espiritual da Liga dos Justos e que não tardou a ser afastado da associação, admitia apenas uma forma de propaganda, aquela das sociedades clandestinas de conspiradores, enquanto Marx exigia que se pudesse vir a propaganda secreta e que se transformassem as limitadas agitações subterrâneas em um vasto e visível movimento de massas. Isso fica muito claro, a gente vai ver daqui a pouco, quando ele abre o Manifesto Comunista, na primeira página ele vai dizer o seguinte, olha, já passou da hora de nós comunistas nos assumirmos comunistas e mostrar ao mundo que nós existimos. Passou da hora. Por quê? Porque enquanto a gente for clandestino, enquanto a gente for secreto, enquanto a gente não se movimentar, a gente vai ser preterido. A gente vai ser subjugado. A gente vai ser subestimado. Então tá na hora da gente botar a cara, falar qual é a nossa pauta, o que nós queremos fazer, qual é a sociedade que nós planejamos e colocar esse projeto em prática. Então nós temos essas duas visões. Uma de Weitling, que diz, olha, não, a gente tem que continuar clandestino, porque senão a repressão vai ser grande demais. E o Marx vai dizer, não, olha, que se foda, velho. A gente tem que botar a cara no sol, velho. A gente tem que fazer acontecer. E a gente só vai fazer acontecer quando, de fato, a publicação se tornar uma questão de massas. Por quê? Porque são as massas que movimentam a estrutura social. E se a gente não conseguir um movimento de massas, essa estrutura nunca vai se movimentar. Essa aí é a perspectiva de Marx, né? De acordo com Emílio Frugoni, abre aspas, por causa do Congresso de Viena, surgiu todo esse florescimento de sociedades secretas, que minavam o solo da vida política e social do continente europeu. Na França, como já dissemos, as associações blanquistas eram uma forma de carbonarismo. A Liga dos Justos surgiu da Liga dos Exilados. Estes eram intelectuais emigrados de diversas nações. Alguns artesãos que haviam ingressado nessa Liga dos Exilados acabaram separando-se dos intelectuais e formando a Liga dos Justos.
Composta quase exclusivamente por operários, ela logo se tornou socialista, tendência que se desenvolveu por completo com um golpe de força ensaiado pelos blanquistas em 1839, do qual tomaram parte alguns membros da Liga. E a gente vai passar para entender o Marx e essa tal Liga dos Justos, que vai se fazer comunista, né? Então, na verdade, a Liga se fez comunista. De acordo com Ryazanov, tratava-se do socialismo revolucionário, o comunismo, que a burguesia batizou com o nome de blanquismo, derivado de Auguste Blanqui, que foi o líder do frustrado levante de 1839. Marx, em Paris, onde ficou até 43, que ficou de 43 até 45, quando foi expulso por sua colaboração com os Forwards e partiu para Bruxelas, manteve-se à margem das sociedades secretas. Não aderiu à Liga dos Justos, apesar de frequentar as suas reuniões na rua de Vincennes, segundo um informe da polícia prussiana, e apesar da estima que tinha pelos artesãos comunistas como homens e lutadores. Entre eles, escreveu em 44, a fraternidade não é uma palavra vazia, mas é uma realidade. E toda a nobreza da humanidade irradia desses homens endurecidos pelo trabalho. Poderia dizer, unidos pelo trabalho. Tornados coletivos pelo trabalho. Então Marx, ele entende isso de uma forma muito clara. Entende isso? E quem trabalha, né, em empresas e fica lá na esteira produtiva, sabe que cria uma solidariedade. E essa solidariedade, ela permite uma ideia de fraternidade. Que não é uma palavra vazia como era lá a fraternidade da Revolução Francesa, mas é uma realidade. Uma realidade, né? E aí Marx admirava o gosto pelo estudo, a sede de conhecimento, a energia moral, a necessidade de desenvolvimento. Convidado pela Liga dos Justos a aderir a ela, Marx se filiou só no início de 1847. Foram estabelecidos novos estatutos, cujo primeiro artigo dizia: o fim da Liga é a derrubada da burguesia, o reino do proletariado, a suspensão da antiga sociedade burguesa fundada no antagonismo de classes e o estabelecimento de uma nova sociedade sem classes e sem propriedade privada. Esse é o objetivo, é o propósito, é porque essa Liga está unida. Então a Liga foi reorganizada para se tornar democrática, depois que Marx e Engels exigiram que se suprimisse dela tudo aquilo que favorecesse a superstição autoritária. Então se coloca um fim a todo tipo de conspiração que requeria métodos ditatoriais da direção, e a atividade da Liga concentrou-se na propaganda política, naquela ideia de tornar a Liga um movimento de massas, pelo menos quando isso fosse possível. O Congresso aprovou a publicação de uma revista, cujo único número apareceu em setembro de 47, com o título de Revista Comunista. Nesse número é adotado, substituindo o antigo lema da Liga, todos os homens são irmãos, aquele indicado por Engels, seguindo sugestão de Marx, e que seria o grito de guerra com que se haveria de encerrar o manifesto. Proletários de todos os países, univos. Assim, se chegava ao fim do processo evolutivo que havia conduzido a Liga, desde o comunismo idealista, aquele socialismo utópico dos artesãos alemães, ou o comunismo filosófico e sentimental de Weitling, desde a mescla do socialismo ou comunismo franco-inglês e de filosofia alemã que constituía a doutrina secreta da Liga, segundo as palavras do próprio Marx, a uma observação científica da estrutura econômica da sociedade burguesa. O único fundamento teórico sólido para substituir a aspiração de realizar um sistema utópico qualquer por uma participação consciente no processo histórico da revolução social que se cumpria sob os nossos narizes. Então, Marx e Engels, eles se aderem à Liga, e a sua adesão não é simplesmente uma adesão de massa. Olha, temos mais 2 caras aqui para apoiar a causa. Mas é uma adesão teórica, metodológica, prática. Uma adesão que permite uma reestruturação da teleologia, ou seja, do propósito, do objetivo, da finalidade da existência de uma liga comunista. Então Marx ele propõe o abandono do idealismo, desse idealismo alemão que era muito forte ali no século XIX, e fala, não, olha, se a gente quiser fazer alguma coisa, temos que ser científico, temos que ser materialista, temos que ser concreto e real, assim como a organização orgânica dos trabalhadores o é. Então, é isso. É isso. E daí a gente vai para a conspiração e comunismo. Já desde bem antes de sua adesão à Liga, Marx e Engels eram conhecidos como comunistas. Como bem revela este informe da polícia alemã de 14 de fevereiro de 46. Abre aspas.
3 chefes comunistas alemães, entre os quais se encontra Marx, estão preparando a edição de 8 volumes sobre o comunismo, sua doutrina, suas conexões, sua situação na França e na Inglaterra. Os outros 2 colaboradores são Engels e Moses Hess, conhecidos comunistas, tendo o primeiro deles chegado à Alemanha vindo da Suíça. A obra será publicada na gráfica do Der Deutsche Steuermann de Paris. A passagem das sociedades secretas para sociedades operárias, comunistas, abertas, manifestas, foi um complexo processo histórico. Ainda, de acordo com Bertrand Andrés, a Liga dos Justos devia alguns traços de sua organização secreta, como o conceito de comunismo, àquelas sociedades secretas neo-babofistas, com as quais as comunas da Liga de Paris tinham estreitas relações. Os membros da Liga estavam obrigados a difundir os princípios, fazer novos recrutamentos, fundar associações oficiais de operários e artesãos. Foi somente nos grandes centros da Liga, em Paris e Londres, e mais tarde em Genebra, que as comunas tiveram uma existência e uma atividade contínuas, apoiando-se sempre em associações operárias paralelas. A mudança teve o seu epicentro na Inglaterra, onde o desenvolvimento industrial era mais avançado e a atividade da classe operária mais aberta e, portanto, as contradições do capital e do trabalho moderno eram mais abertas, né? Então isso é importante de se dizer. A Convenção Geral das Classes Operárias da Grã-Bretanha, primeiro parlamento operário convocado no início de 1839 pelos cartistas, havia discutido publicamente durante meses a organização da greve geral como meio de conquista de poder. O horizonte político dos justos de Londres foi ampliado consideravelmente. O mesmo Andreas sustenta que existia aí uma classe operária nascida da fábrica que fazia valer suas reivindicações por meio do processo do poderoso movimento cartista. Havia liberdade de reunião e de associação. Havia, além dos numerosos operários e artesãos de todos os países europeus, exilados políticos franceses, alemães, italianos e poloneses de todas as opiniões. A Liga tinha, apesar do elemento germânico ser forte e ser fortemente preponderante, um caráter internacional. Daí vem a base para o lema, né? Trabalhadores do mundo univos. Simultaneamente, um segundo processo essencial tinha lugar. Enquanto a antiga desconfiança em relação aos intelectuais começava a desaparecer entre os operários e seus representantes, e o proletariado ia buscar suas armas intelectuais na filosofia, os filósofos descobriam nos operários, nesses bárbaros de nossa sociedade civilizada, o elemento prático da emancipação do homem. Depois da rebelião dos tecelões da Silésia, em junho de 44, Marx declarava no Vorwärts que a Alemanha não poderia encontrar o elemento ativo de sua liberação, senão no proletariado. Isso vai ser ecoado também por Domenico Losurdo, no século XXI, quando ele vai dizer o seguinte: olha, somente o mais explorado dos explorados é capaz de liderar uma revolução, porque ele não tem literalmente nada a perder, a não ser seus grilhões. É isso. Por quê? Porque se você tem algo a conservar, você já é automaticamente conservador. Portanto, a revolução ela não pode partir daqueles que têm algo a conservar, mas sim daqueles que não têm nada. Porque aquele que não tem nada é o único capaz de saber o valor de lutar por algo, né? Então isso é muito importante. Isso é fundamental. Então a Alemanha não pode encontrar o elemento da liberação, da sua libertação, a não ser no próprio proletariado. E aí a gente vê a influência do cartismo para origem dessa obra, né? Levando-se em conta essa história, torna-se compreensível o fragmento do manifesto consagrado à atitude dos comunistas diante dos outros partidos operários. Ela era ditada pelo Estado do movimento operário na época, particularmente na Inglaterra. Os cartistas que haviam ingressado na Liga o fizeram com a condição de que pudessem manter a sua ligação com o partido. O seu intuito era organizar uma espécie de núcleo comunista no cartismo, para ali expandir o programa e os objetivos dos comunistas. A influência desse movimento cartista foi, portanto, decisiva para o surgimento do comunismo operário, pois o cartismo, que era esse movimento dos operários, foi responsável por levar toda essa concepção teórica e metodológica para dentro do operariado. Então o cartismo, por sua vez, testemunha o impetuoso surgimento da classe operária no cenário social europeu. Já fazia tempo que essa enorme força social, o operariado, em pleno processo de formação, não se limitava ao plano defensivo ou atividade puramente sindical,
mas também se projetava na ação política. Em janeiro de 1792, 8 homens criaram a London Corresponding Society, que se organizou em grupos de 30 membros, baseado em uma contribuição financeira acessível aos operários. No final desse ano, a sociedade contava já com 3.000 membros. Seus objetivos eram sufrágio universal, ou seja, voto universal, igualdade de representação, um parlamento honesto, fim dos abusos contra os cidadãos humildes, fim das pensões outorgadas pelo parlamento aos membros das classes dirigentes, menor jornada de trabalho, diminuição dos impostos e entrega de terras comunais aos camponeses. Na mesma época, o livro de Tom Paine, Os Direitos do Homem, defendia a Revolução Francesa e a independência americana, atacando a monarquia inglesa em favor do republicanismo. Publicado em inglês, céltico e gaélico, vendeu cerca de 200 mil exemplares na Grã-Bretanha e se transformou no manual universal do movimento operário, que tem todas essas demandas, né? Em 1795, os dirigentes da sociedade foram presos e essa começou a decair, mas ela foi, sem dúvida, um antecedente da primeira grande organização política operária, o cartismo inglês, assim chamado por basear-se na Carta do Povo, proclamada em 1838. A reforma eleitoral de 1832, arrancada pela burguesia industrial à monarquia, elevou o contingente eleitoral de 400 mil para 800 mil membros. Ela satisfazia os interesses da burguesia, doravante dona do poder político, mas não do operariado, pois sobrevivia o voto qualificado ligado à propriedade, ou seja, um voto censitário, né? Em 1836, os operários condenados em revoltas anteriores foram indultados, ou seja, perdoados, e começaram a regressar à Inglaterra. E aí, nesse clima de retorno, de efervescência, de luta por essas condições, a carta é proclamada e organizada em 1838. E o que ela pedia? Voto universal e secreto, abolição da qualificação, ou seja, do caráter censitário do voto, pagamento aos membros do parlamento permitindo o ingresso nele de trabalhadores, nivelação dos distritos eleitorais, parlamentos anuais, controle mais efetivo e revogabilidade dos representantes. E com base nesse programa democrático, o cartismo organizou manifestações de massas e até uma greve geral em 1842, que abarcou mais de 50 mil operários e inaugurou a prática dos piquetes móveis, depois mundialmente difundida. Em 1847, a última onda de atividade cartista conquistou a jornada de 10 horas. A primeira vitória histórica da classe operária foi produto de um movimento claramente político. E daí eu sempre lembro de uma frase, né? Que tudo aquilo que tem um mínimo de dignidade no sistema capitalista, não foi o sistema capitalista bonzinho que deu. Custou sangue, custou suor, custou muita luta da classe trabalhadora. A classe trabalhadora arrancou à força, com muita garra, todas essas questões. Tal qual foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas durante o movimento cartista, né? Então, por volta de 1848, o movimento cartista já estava esfacelado e derrotado. No entanto, esfacelado e derrotado por conta da repressão, né? Do governo burguês. No entanto, a sua importância histórica pode ser medida pelo fato de ter lançado e de ter dado uma base de massas a duas reivindicações centrais do operariado, que teriam influência decisiva na estruturação contemporânea da sociedade inglesa e das sociedades capitalistas em geral. Todos os trabalhadores lutam pela redução da jornada de trabalho e participação política através do sufrágio universal e secreto. Essas bases só foram colocadas em movimento, graças ao movimento operário do movimento cartista. E a gente vem para a questão do reformismo e utopismo. O cartismo ele antecipou os debates posteriores do movimento operário e se fragmentou, cindiu-se, partiu em duas grandes alas, em duas grandes concepções. A primeira ala é a ala partidária da força moral, confiante numa aliança com setores da burguesia e na pressão moral da justeza das suas reivindicações, que os levaria à vitória. Então eles falavam, olha, nossas reivindicações são justas, nossas reivindicações são boas, elas têm o mínimo de amparo, portanto, a burguesia vai ceder. Né? Então essa ala se baseava, a sua ação, no sul da Inglaterra, onde predominavam os velhos trabalhos artesanais. E a segunda ala era a ala partidária da força física, responsável pela organização das greves e convencida de que só a ação direta dos operários os levaria ao triunfo. Ou seja, a burguesia não vai ceder nada. Não importa se a sua reivindicação é plausível, não importa se a sua reivindicação é justa. O fato é, sem força física, a gente não consegue nada.
A gente só conseguiu, por exemplo, a redução da jornada de trabalho a partir do movimento de greve, né? Então, nós temos aqui uma ala moral que apela para um idealismo, né? Numa ideia de, olha, não adianta, cara, não adianta força física. Eles vão reconhecer o quanto a justiça da nossa reivindicação. A ala partidária da força física diz que não. E essa segunda ala tinha a base de recrutamento do norte industrial, especialmente aos operários de Manchester, núcleo da Revolução Industrial e do proletariado fabril moderno. A carta antecipou debates ulteriores sobre o reformismo e a revolução. Segundo Wolfgang Abendroth, nesse período, os trabalhadores se consideravam parte das camadas populares da nação e ficaram presos a essa ideologia. A sua privação de direitos só podia ser eliminada exigindo para todos os cidadãos o mesmo direito em determinar a atividade do poder político, de modo que não se abusasse do Estado em proveito de uns poucos. Reclamaram para si os próprios direitos da liberdade correspondentes ao direito natural, mas não foram capazes de colocar exigências diferentes do pensamento dos democratas burgueses radicais. Na prática, porém, foram bem além disso. O desenvolvimento social e político da classe operária criou as bases sociais para a superação do socialismo até então existente, que era aquele socialismo utópico, né? Com Saint-Simon, Fourier, e no caso da França, e como o Robert Owen, na Inglaterra. O termo utopistas, aplicado a esses três visionários, foi assim explicado por Engels. Abre aspas. Se os utopistas foram utopistas, é porque numa época em que a produção capitalista estava ainda tão pouco desenvolvida, eles não podiam ser outra coisa. Eles são o que a história permite com que eles sejam. Como tudo, né? Tudo. Nós somos o que a história permite que a gente seja. A Revolução Russa foi o que a história permitiu que ela fosse. Tal qual a chinesa, tal qual a cubana, tal qual a coreana, tal qual a vietnamita, e por aí vai. Se foram obrigados a tirar das suas próprias cabeças os elementos de uma nova sociedade, por isso são utópicos, é porque, de uma maneira geral, esses elementos ainda não eram tão visíveis na velha sociedade. Isso explica, por exemplo, por que o sul da Inglaterra, onde tinham mais artesãos, o movimento ele era mais moralista, mais idealista. Enquanto que o norte, onde já estavam desenvolvidas as indústrias, eles eram mais físicos. Era força física mesmo, tendo que lutar com esses caras. Por quê? Porque onde se desenvolve mais a indústria, há também o desenvolvimento das contradições. O flagelo dói mais nas costas. E daí é fácil a gente ter um movimento mais materialista e menos utópico. Então Engels diz, olha, eles foram utópicos? Foram. Mas não porque quiseram, não porque foi o que a história permitiu que eles fossem. Então eles foram obrigados a tirar das próprias cabeças os elementos de uma nova sociedade, porque ali não estava claro, não estava visível. Faltava o olhar teórico e metodológico para identificar essas contradições. É o que Engels está dizendo. Então eles se limitaram a apelar à razão para lançarem os fundamentos do seu novo edifício. É porque não podiam ainda apelar à história contemporânea. Daí se explica a utopia. Então, na própria França, o socialismo não baseado na luta de classe teve sua continuação com o trabalhador artesanal sapateiro Pierre-Joseph Proudhon, que em A Organização do Crédito afirmava: o que precisamos, o que reivindico em nome dos trabalhadores é a reciprocidade, a igualdade na troca, a organização do crédito. O crédito gratuito era a solução do problema social. Com ele, os trabalhadores comprariam a sua liberdade do capitalista. Então percebe que Proudhon continua nesse idealismo, continua nessa ideia utópica, né? Então ele afirma que a propriedade é um roubo contra o capitalismo, propondo o sistema mutualista baseado na gratuidade do crédito. Mas fracassaram suas tentativas de organizar um banco dos trabalhadores, pela lógica concorrência dos bancos capitalistas, e como diz George L. Stein, não se tratava de um sistema socialista, por carecer de planejamento central e menos ainda era comunitário. E o que era então o que Proudhon defendia? Talvez apenas a peculiar visão de Proudhon sobre o socialismo. Apesar de criticá-lo, Marx viu em Proudhon um sapateiro, a demonstração da capacidade de pensamento independente da classe operária. Então isso é importante, porque embora as proposições de Proudhon fossem carentes de um materialismo, de um olhar teórico, metodológico, de um olhar mais refinado, de um olhar mais próximo do que é preciso para de fato superar essas contradições, ele era um sapateiro, ele era um trabalhador. E Marx o valoriza por isso.
Porque Proudhon mostra que que a classe trabalhadora tem capacidade de pensar. Tem capacidade de um pensamento independente, de um pensamento que não está totalmente arraigado na ideologia burguesa. E a isso a gente deve Proudhon, né? Então isso é importante. Outro francês, Louis Blanc, por sua vez, propunha que o Estado remediasse o problema social. Então, também é idealista, por quê? Porque ele entendia que o Estado era autônomo e capaz de regular esse problema. Ele não entendia que o Estado era a expressão da classe dominante, né? Mas é isso. Ele dá essa autonomia ao Estado e o Estado deveria remediar esse problema social. Em A Organização do Trabalho, ele criticava a economia individual, sustentando que a economia coletiva, ou seja, a fábrica, acabaria por se impor. O Estado popular deve regular a produção. Para isso, criaria oficinas nacionais mistas, privadas e estatais, a fim de que todos pudessem trabalhar. A concorrência levará à transformação social pacífica, ele afirmava, rejeitando explicitamente todo ato de violência revolucionária. E ele completava: a revolução social pode ser atingida, talvez com maior facilidade, por meio da colaboração entre a burguesia e os operários. Então a gente vê aí, com certeza, um idealismo, uma utopia, né? Essa ideia de achar que é possível conciliar e servir a dois deuses antagônicos, que é o proletariado e a burguesia, algo que hoje já está absolutamente comprovado que é impossível, né? E aí, para isso, um instrumento fundamental para ele é o sufrágio universal, né? É o voto universal, né? Para criar um Estado popular. E aí foi com referência a esses dois últimos que Marx, na Miséria da Filosofia de 1847, afirmou que o ideal coletivo que gostariam de aplicar ao mundo não é nada a não ser o reflexo do mundo atual. É totalmente impossível reconstituir a sociedade sobre a base de uma sombra embelezada da mesma. Na medida em que a sombra vira corpo, percebe-se que o corpo, longe de ser o sonho imaginado, é apenas o corpo da sociedade atual. Ou seja, é um corpo que fará de tudo para conservar a sua estrutura. E aí, de acordo com Jean-Christian Petitfils, nem a reforma eleitoral, nem o desenvolvimento do movimento cartista interessaram a Robert Owen, para quem o sufrágio universal era uma simples mania popular. Na França, as oposições dinásticas e as aspirações republicanas da oposição deixaram Saint-Simon e Fourier indiferentes. Ambos saíram das provas da Revolução de 1789 bastante desapontados, decepcionados, para não dizer mais, sem grandes simpatias pelos jacobinos ou pelos babofistas. Então, esse é o panorama, né, desse reformismo. E daí vem o Partido Comunista verdadeiramente atuante. Como que o Partido Comunista realmente atuou? Então, paralelamente aos grandes construtores de sistemas sociais, outra tendência se desenvolveu diretamente ligada aos movimentos populares. Aí sim, a gente está falando daquela tendência mais radical, a tendência radical das revoluções democráticas, que é caracterizada pelas suas propostas igualitárias, que foram paulatinamente designadas pelo termo comunismo. O Engels rastreou as origens dessa tendência nos primeiros grandes levantes contra a aristocracia, na época da Reforma e das guerras camponesas na Alemanha. Ele tem um texto muito bonito, que é a Revolução antes da Revolução, em que ele vai discutir essa questão. Então, a tendência dos anabatistas de Thomas Müntzer na Grande Revolução Inglesa, os Levellers, e na Grande Revolução Francesa, Babeuf. E esses levantes revolucionários de uma classe incipiente vão sendo acompanhados, por sua vez, pelas correspondentes manifestações teóricas. Nos séculos XVI e XVII surgem as descrições utópicas de um regime ideal de sociedade, e no século XVIII, teorias já declaradamente comunistas, como as de Morley e Mabley. Então a reivindicação da igualdade não se limita somente a direitos políticos, não se limita somente ao sufrágio universal, não se limita somente a essa ideia de um voto popular e de um Estado popular, mas também das condições sociais de vida de cada indivíduo. Então dá uma materialidade, dá um chão aonde se pisar, um chão material. Já não se tinha em mira abolir apenas os privilégios de classe, mas acabar com as próprias diferenças entre as classes. E aí Marx viu nessa tendência o Partido Comunista verdadeiramente atuante, verdadeiramente material, verdadeiramente político, verdadeiramente real.
Então, nos seus princípios de comunismo anteriores ao manifesto, Engels respondeu assim a pergunta: o que é comunismo? E ele vai dizer: é um sistema segundo o qual a terra deve ser um bem dos homens comuns, um bem comum dos homens. Cada um deve trabalhar e produzir de acordo com as suas capacidades e gozar e consumir de acordo com as suas forças. Então há uma diferença clara do socialismo, que deve seu nome à palavra latina socialis. Ocupa-se da organização da sociedade e das relações entre os homens, mas não estabelece nenhum sistema novo. Sua ocupação principal é consertar o velho edifício, esconder as suas fissuras, obra do tempo. No máximo, como os furreiristas pretendem construir um sistema novo acima dos velhos e podres alicerces chamados do capitalismo. O comunismo é mais que isso. O comunismo é mais que isso. No momento mais radical da Revolução Inglesa do século XVII, uma maioria parlamentar chegou a apoiar os levelers, os igualitários, os niveladores, os quais procuravam levar as ideias democráticas à sua conclusão lógica, atacando todos os privilégios e proclamando a terra como uma herança natural dos homens. Esses niveladores, esses igualitários, os levelers, eles se concentravam na reforma política. O socialismo implícito da sua doutrina ainda se exprimia em linguagem religiosa. Seus continuadores radicais foram os diggers, os cavadores, muito mais precisos em relação à sociedade que desejavam estabelecer e que, totalmente descrentes de uma ação política de tipo normal, só acreditavam na ação direta, na força física. Mas a Revolução Inglesa foi vitoriosa como uma revolução burguesa e acabou conciliando finalmente com a monarquia e eliminando todas as suas alas radicais. Então, o período mais radical da Revolução Francesa também foi concluído com a derrota de sua direção. Os jacobinos, que foram donos do poder entre 1792 e 1794, mas estes tiveram os seus continuadores radicais na chamada Conspiração dos Iguais, encabeçada em 1796 por Babeuf. Então, como o próprio nome indica, essa fração propôs um programa de propriedade comunal para aprofundar a revolução, uma espécie de socialismo agrário. A indústria ainda estava escassamente desenvolvida, ainda era muito incipiente. E foi menos uma conspiração do que uma continuação das insurreições contra a reação anti-jacobina, o Thermidor, instalada no poder, as revoltas de Germinal e Prairial. Então, segundo Goering, Babeuf e seus amigos entraram em contato com os sobreviventes dessas insurreições, aprovando seus projetos de poder popular e criticando a fraqueza dessas tentativas, a sua desorganização. Os iguais constituíram uma organização centralizada, cujo programa criticava a lei bárbara ditada pelo capital, que faz mover uma multidão de braços, sem que aqueles que os movem recolham daí os frutos. Segundo Goering, no seu clássico Bourgeois et Barbarie, o aperfeiçoamento do maquinismo e o progresso técnico estavam na base do coletivismo dos iguais, cuja proposta política chegou ao limiar da democracia direta de tipo comunal e de conselhos. E aí, a gente pode começar a consolidar uma tradição comunista. Os iguais foram derrotados, seus dirigentes foram presos ou, como o próprio Babeuf, foram guilhotinados, cortaram a cabeça fora. No processo foram acusados de jacobinos e terroristas, mas criaram uma tradição que sobreviveu em poesias, em cantos, em sonhos, em esperança, e num programa em que se lia: um povo sem propriedade e sem os vícios e os crimes a que ela dá origem não teria necessidade do grande número de leis sob o qual penam as sociedades civilizadas da Europa. Não se tratava de maquinações de grupos à margem da corrente histórica. A luta contra o monopólio da propriedade tinha sido proclamada pela própria Constituição Jacobina de 1793, embora nunca tenha sido levada em prática. Aquela elevou a igualdade ao nível dos direitos naturais imprescindíveis, imprescritíveis, e deixou de qualificar a propriedade de direito inviolável e sagrado. Por outro lado, fora da França, além dos intelectuais revolucionários, foram sobretudo os representantes da nascente classe operária os que lutaram pelos objetivos da Revolução Francesa: a solidariedade internacional pela democracia e os direitos do homem. A oposição à coalizão das potências europeias contra a Revolução Francesa teve sua base social na Inglaterra, nos oficiais artesãos e nos operários. A tradição e o programa igualitarista, crescentemente denominado comunista, da Revolução Francesa, foram transmitidos diretamente ao movimento operário por um sobrevivente dos iguais, Philippe Buonarroti, descendente do escultor italiano Michelangelo Buonarroti, que escreveu um livro, História da Conspiração dos Iguais. Em Democracia e Socialismo, Arthur Rosenberg informa que após 1830, o livro de Buonarroti
Era muito conhecido entre os operários. Pertencia à literatura popular junto com os discursos de Robespierre e os artigos de Marat, líderes jacobinos radicais da Revolução Francesa. Assim como notou o Hobsbawm, que já foi citado aqui, na década de 1840, a história europeia assumiu uma nova dimensão. O problema social, ou melhor, a revolução social em potência. Então perceba que para Hobsbawm, o problema social é a revolução social em potência. Porque o problema social é o desvelamento das contradições, né? Então, esse problema social, essa revolução social em potência, encontrava expressão típica no fenômeno do proletariado. Marx vai dizer, mais em frente, a gente vai ver isso, que a burguesia ela criou a classe que vai derrotá-la, que é o próprio proletariado. Então, sobre a base de uma classe operária que crescia e se mobilizava, era agora possível uma nova e mais significativa fusão da experiência e das teorias jacobino-revolucionárias comunistas com as socialistas associacionistas. Na França, o jornal democrático Le National acatava, em 1847, os comunistas. Outro jornal democrático, La Réforme, lhe respondia: as propostas econômicas dos comunistas estão mais próximas de nós do que as do Le National, porque eles reconhecemos o direito e a discussão, e porque as doutrinas que vêm dos próprios operários são sempre dignas de atenção. O comunismo, portanto, era identificado com o proletariado como surgido dentro dessa classe e como a expressão teórico-doutrinária dessa classe. Então, num paralelo notável, poucos anos antes, Marx, como editor da Gazeta Renana, polemizou contra um jornal alemão, o Augsburger, que também atacava o comunismo. Ele respondeu em síntese: vocês não têm o direito de atacar o comunismo, mano. Vocês não têm esse direito. Não conheço o comunismo, mas se ele assumiu a defesa dos oprimidos, não pode ser condenado sem mais. Ponto. Antes de condenar o comunismo, é preciso ter um conhecimento exato e completo dessa corrente. Quando saiu da Gazeta Renana, Marx não era ainda um comunista, mas já era um homem interessado no comunismo como tendência e como filosofia especial, como arma do povo, arma dos oprimidos, como um movimento daqueles que têm poder para se levantar e protagonizar a libertação da humanidade. Então, as etapas da passagem de Marx do democratismo radical ao comunismo, em meados de 1840, encontram-se registrados nos anais franco-alemães, editados por Marx em comum com seu amigo Rudd. E aí a gente entra na ideia da tal da democracia do comunismo. Na Inglaterra, no final de 1840, o movimento cartista dividiu-se. Os seus membros intelectuais e da classe média se agruparam na Associação Nacional para a Reforma Parlamentar e Financeira, conservadores. E os seus membros operários, por sua vez, apoiaram a Associação Nacional da Carta e a Liga Nacional da Reforma, ambas de programa socialista. Harney e Jones mantinham estreito contato com os exilados operários e artesãos alemães, juntos aos quais Marx e Engels gozavam de ampla influência. No Festival Operário comemorativo da Proclamação da República Francesa de 1792, celebrado em Londres em 1845, o manifesto declarou que os democratas de todos os países desejam que a igualdade a qual aspirou a Revolução Francesa renasça na França e se estenda a toda a Europa. No seu informe a respeito desse festival, o Engels escrevia que atualmente a democracia é o comunismo. A democracia se transformou em princípio proletário, princípio de massas. 2 anos depois, em 1847, como já dito, a Liga dos Justos, que tinha organizado o festival junto aos cartistas ingleses e outros exilados, encarregou Marx e Engels a redação do seu programa, aquilo que a Liga defendia, que se transformou no Manifesto Comunista e que levou à mudança do nome de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas, ou Liga Comunista. A assimilação entre democracia e comunismo era própria da época e seria superada pela defesa da ditadura do proletariado, conceito erroneamente atribuído a Blank, que Marx vai realizar depois das revoluções de 1848 como balanço das derrotas dessas revoluções. O folheto de Marx, As Lutas de Classe da França, de 1848 e 1850, registra essa passagem teórico-programática. Mas ainda em julho de 1846, o Marx e Engels dirigiram de Bruxelas em nome de um grupo de emigrados alemães uma declaração de apoio à de adesão ao líder cartista inglês O'Connor, publicada na folha cartista The Northern Star e assinada pelos comunistas democráticos alemães de Bruxelas, o Comitê Engels, Gigot, Marx. Nesse momento, Riazanov força o texto e a história ao afirmar que, quando um manifesto assimila a constituição do proletariado como classe dominante à conquista da democracia,
Marx se refere a uma democracia proletária, que é oposta à democracia burguesa. Isso não é verdade. Em meados da década de 1840, a democracia era um movimento geral de luta contra o status quo monárquico aristocrático prevalecente. Além disso, Marx e Engels não foram, antes de serem comunistas, democratas vulgares. Eles proporcionavam pela primeira vez ao movimento democrático uma compreensão real e completa do seu tempo. As ideias atrasadas e infantis sobre o desenvolvimento econômico e social do mundo, a que estavam apegados os líderes democráticos de todos os países antes de 1848, lhes eram alheias. Marx e Engels foram, portanto, os primeiros democratas que se libertaram completamente dessas ilusões, desse idealismo e do gosto pelas experiências abstratas. Compreendiam seu tempo porque se apropriaram de tudo o que os pensadores da burguesia tinham a dizer sobre a sua própria classe. Os economistas ingleses, os filósofos alemães haviam compreendido perfeitamente a essência da sociedade burguesa moderna. E é a partir disso que Marx e Engels colocam todo o seu processo analítico em prática. Eles colocam as doutrinas de Ricardo e de Hegel a serviço da Revolução Democrática. Descobriram os fundamentos teóricos dos quais careciam Louis Blanc, O'Connor e Mazzini. Mas isso fazendo, Marx e Engels viram-se na obrigação de superar esse fundamento teórico, isso é, filosofia clássica alemã e economia política inglesa, elaborando uma síntese teórico-prática que deu um novo fundamento científico ao já existente comunismo, que permite o deslocamento do idealismo, da utopia, para o materialismo científico da concepção do comunismo de Marx e Engels. Então, o caráter ilusório da democracia burguesa já foi denunciado por Jean-Jacques Rousseau no século XVIII. O povo inglês pensa ser livre, porém engana-se totalmente, diz Rousseau. É livre somente durante a eleição dos membros do parlamento. Depois que esses são eleitos, é escravo. Não é nada. A soberania não pode ser representada. Consiste essencialmente na vontade geral e a vontade não se representa. É ela mesma ou é outra coisa. Não tem meio termo. O manifesto colocou positivamente a superação da natureza não democrática do Estado constitucional. A primeira fase da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia. Democracia e domínio político da burguesia são incompatíveis. Não existe Estado democrático sob a hegemonia burguesa, porque a burguesia não é maioria, ela é minoria. E, hipoteticamente, sob a hegemonia proletária. Mas ditadura burguesa sob formas democráticas. A conquista da democracia exige, portanto, uma revolução, cujo primeiro passo é, como em toda revolução, a destruição da máquina repressiva, que é a essência do antigo regime de exploração, sem o que a democracia não passa de uma fachada da ditadura da classe exploradora. Democracia e comunismo não são idênticos. O proletariado no poder só começa a efetuar passagem para a sociedade comunista por meio da supressão da propriedade privada burguesa e da progressiva socialização dos meios de produção, ou seja, a partir da opressão da burguesia enquanto classe. A democracia tem como consequência inevitável o domínio político do proletariado. E esse domínio é a primeira premissa de tomadas as medidas comunistas. Isso escreve Engels em 47. Com a sociedade comunista, da qual, segundo as suas capacidades, cada qual, segundo as suas necessidades, criam-se as bases para a superação da alienação política, representação mediada pela burocracia estatal, da separação entre a sociedade política e a civil. Mas, nas palavras do manifesto, com a supressão do fundamento dessa cisão, a propriedade privada burguesa desaparece, o Estado político e, portanto, a democracia, forma mais desenvolvida desse Estado. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a produção propriamente falando nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Daí, no manifesto, Marx e Engels combateram antecipadamente a ilusão dos revolucionários de 48, para quem, na base das diferenças e antagonismos de classe, encontrava-se a desigualdade política. Consequentes com isso, quando o governo revolucionário decretou o sufrágio universal, declararam também abolidas as classes da sociedade. Tal declaração encontra-se ipsis literis na proclamação do governo provisório francês, surgido da Revolução de fevereiro de 48. A ideia da universalidade atemporal de uma forma política, que é a tal democracia, apresentada como própria de Marx, nada tem a ver com isso.
Certamente, Marx e Engels não desprezavam a luta pelo voto universal, ainda que sob domínio burguês. Da mesma maneira que não desprezavam a luta por aumentos salariais ou pela redução da jornada de trabalho em nome da abolição do trabalho assalariado. O primeiro partido operário independente, o movimento cartista inglês, tinha surgido justamente da luta pela extensão do direito do sufrágio. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, inclusive, para alguns marxistas que abolem qualquer ou desmerecem qualquer conquista da classe trabalhadora que não ameaçam de fato a estrutura social burguesa. Né? A gente tem que entender que a classe trabalhadora precisa se levantar para a superação do capitalismo, sim, mas ao mesmo tempo a dignidade humana deve ser preservada. E daí, tudo que nós conseguimos na base do sangue, do suor e da luta, tudo que nós conquistamos nesse sistema extremamente desumano, deve ser valorizado, e a gente tem que sempre pensar na pauta máxima, que é a superação do capitalismo. Mas a gente não pode esquecer da pauta mínima, que é a vida e a dignidade fundamental de todos os seres humanos. Né? Então, Marx e Engels eles não desprezavam essas lutas que não são necessariamente revolucionárias, como o aumento do salário, como a redução da jornada de trabalho, mesmo conservando a ideia burguesa. Eles não são contra isso, mas a gente não pode nos pautarmos somente nisso. A gente não pode simplesmente nos limitarmos a essas questões que são puramente reformistas, porque daí não há libertação da humanidade. Mas sempre mantivermos em mente que nós queremos a pauta máxima sem esquecermos da pauta mínima, que é a dignidade básica da existência. Né? Então o que Marx e Engels faziam era pôr em relevo o caráter revolucionário dessa luta, a qual, por modestas que fossem as suas reivindicações iniciais, elas conduziriam necessariamente ao enfrentamento decisivo entre a burguesia e a classe trabalhadora, o proletariado. Por isso Marx qualificou a obtenção da jornada de 10 horas na Inglaterra em 47 como a primeira vitória da economia política do proletariado, da classe trabalhadora, do trabalhador. Na França, em 48, a luta pela República acabou pondo em frente a frente a burguesia e a classe operária. A simples reivindicação do direito ao trabalho originou a Comissão de Luxemburgo, que não passou de alguns intentos de cooperativização, mas a sua existência bastou para que Marx afirmasse que a esta criação dos operários de Paris cabe o mérito de ter revelado do alto de uma tribuna europeia o segredo da revolução do século XIX, a emancipação do proletariado. E aí a gente entra nas linhas de fato, no comunismo e na revolução. Até as revoluções de 1848, os comunistas, já uma tendência independente, consideravam-se junto à democracia do mesmo lado da barricada, no mesmo movimento contra a reação feudal e monárquica contra o absolutismo. Os comunistas, eles trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países, diz o manifesto. A democracia revolucionária, a montanha na França, os Fraternal Democrats na Inglaterra, ainda colocava revolucionariamente as suas reivindicações no sentido da luta das massas contra a aristocracia e de um governo independente das massas populares, sem diluí-las numa democracia formal, que só aspira à extensão do direito do sufrágio. Então, você ter voto não é democracia. A gente precisa aspirar mais. A gente precisa mais do que o direito do sufrágio. O desenvolvimento revolucionário do proletariado, porém, levou a burguesia a aliar-se à reação. Ou seja, a burguesia trai a classe trabalhadora, que ela utilizava como base do seu levante contra a aristocracia, e se alia com a aristocracia. Então isso é importante, porque a burguesia ela se alia à reação ao preço, inclusive, de suas minguadas aspirações democráticas. O liberalismo burguês traiu a revolução e a democracia radical. A montanha foi uma caricatura do jacobinismo de 1792 e 94. A meio caminho entre o proletariado e a burguesia, a sua velha base social, as massas pobres de sans-culottes, tinha se cindido, do seu seio já surgira um proletariado socialmente diferenciado. Teve um papel lamentável na Revolução. Então, com a derrota desta, estava liquidada a democracia revolucionária, tal como a modelara a Revolução Francesa. Ledru-Rollin, declamando inconscientemente entre as classes, e Havoc, levaram ao túmulo o que tinha sido fundado por Robespierre e Saint-Just.
Então, no seu lugar, surgiu a democracia pura, pequeno-burguesa, da qual Marx disse em 1850 na Circular à Liga dos Comunistas que este partido democrático é mais perigoso para os operários do que foi o Partido Liberal. Pois, tal como constatou Engels em 1884, só poderia ser um recurso extremo da burguesia contra a Revolução Trabalhadora, contra a Revolução Proletariada, a Revolução Proletária. Ela pode ter, no momento da Revolução, importância como a mais extrema tendência da burguesia, forma sob a qual já se apresentou na Assembleia de Frankfurt em 1848, 1849, e que pode converter-se na última tábua da salvação de toda a economia burguesa e mesmo da feudal. Então, nesse momento, toda a massa reacionária se coloca por trás dela e a fortalece. Tudo que é reacionário comporta-se então como democrático. Nosso único inimigo no dia da crise e no dia seguinte é essa reação total que se agrupa em torno da democracia pura. Então o maior inimigo da classe trabalhadora se torna a própria burguesia, que é muito mais perigosa do que aquele partido liberal. Essa tal democracia burguesa, ela é muito mais perigosa. Ela é muito mais perigosa porque a burguesia fecha com os reacionários. E aí o sentimento reacionário é de querer voltar ao passado. É você voltar a um momento supostamente de glória. E esse momento supostamente de glória é o momento em que a classe trabalhadora não tem nenhuma independência, não tem nenhum protagonismo na atuação social. Então, a derrota do operariado e a crise da democracia revolucionária tinham também um conteúdo positivo. A derrota dos insurretos de junho preparara e aplanara o terreno sobre o qual a República Burguesa podia ser fundada e edificada, mas demonstrava ao mesmo tempo que na Europa as questões em foco não eram apenas a República ou a monarquia. Revelara que a República Burguesa significava um despotismo ilimitado de uma classe sobre as outras. Assim, ia se esclarecendo, ia se desvelando, ia se elucidando o caminho político para o advento do proletariado como a classe dominante. O proletariado vai se agrupando cada vez mais em torno do socialismo revolucionário, do comunismo, que é a declaração da permanência da revolução, da ditadura do proletariado, como ponto de transição necessário para a superação das diferenças de classe em geral, para a supressão de todas as relações de produção em que repousam tais diferenças, de todas as relações sociais que correspondem a estas relações de produção, para a subversão de todas as ideias que resultam dessas relações sociais. Na luta pelas liberdades democráticas de organização sindical e política, o proletariado defende o seu direito a organizar-se contra o capital, o seu direito à vida, o seu direito contra a expropriação, o seu direito contra o roubo de uma humanidade não alienada, o seu direito a usufruir daquilo que ele produz. Então, situando-se à frente dessa luta, os comunistas não o fazem em nome de um ideal democrático universal, por cima das classes, que seria comum ao proletariado e à burguesia. Na luta pela defesa e ampliação da democracia política contra a reação burguesa, a classe operária age com seus próprios métodos, ação direta, a greve geral, preparando as condições para a derrubada da burguesia. Nessas condições, o voto universal é o índice que permite medir a maturidade da classe operária. No estado atual, não pode, nem poderá jamais ir além disso, mas é o suficiente. No dia em que o termômetro do voto universal registrar para os trabalhadores o ponto de ebulição, eles vão saber, tanto quanto os capitalistas, o que lhes resta fazer, como devem se levantar para derrubar essa estrutura. No seu livro, escrito em 37, 90 anos do Manifesto Comunista, Leon Trotsky resgatou a interpretação revolucionária do manifesto contra a sua deformação democratizante. Trotsky diz: o proletariado não pode conquistar o poder dentro do sistema legal estabelecido pela burguesia. Os comunistas proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. O reformismo procurou explicar esse postulado do manifesto com base na imaturidade do movimento operário nessa época e no desenvolvimento inadequado da democracia. O destino das democracias italiana, alemã e de um grande número de outras prova que a imaturidade é o traço que distingue as ideias dos próprios reformistas. E aí a gente chega às origens do manifesto. O grande antecedente do Manifesto Comunista são os princípios do comunismo, que vai ser escrito por Engels por encomenda da Liga dos Justos, sob a forma de perguntas e respostas, uma espécie de catecismo, nos quais o comunismo é definido como, abre aspas, a aprendizagem das condições de libertação do proletariado, fecha aspas.
Assim como o manifesto, os princípios contêm um programa de ação. Na verdade, um verdadeiro programa transicional, em 12 pontos. E ele vai definir claramente que a revolução proletária não será feita num só país. Ela tem que ser universal, já que a grande indústria, criando o mercado mundial, aproximou já tão estreitamente uns dos outros os povos da Terra, que cada povo depende estreitamente do que acontece com os outros. A revolução social não será uma revolução puramente nacional, é impossível isso, porque senão acontece todos esses embargos das grandes potências que a gente vê hoje no século XXI, né? Como acontece com Cuba, como o norte da Coreia, como o Vietnã passou na segunda metade do século XX. Então, a revolução tem que ultrapassar as fronteiras nacionais. Por quê? Porque o modo de produção já ultrapassou essas fronteiras. Né? E se a gente quer superar um modo de produção que passou dessas fronteiras, obviamente a gente não pode se localizar a um âmbito nacional, porque o modo de produção que pretendemos superar é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Né? Então, a grande indústria criando o mercado mundial aproximou já tão estreitamente uns dos outros os povos da Terra que cada povo depende estreitamente do que acontece com os outros. A revolução social não será uma revolução puramente nacional. Produzir-se-á ao mesmo tempo em todos os países civilizados. Engels foi nessa questão, a partir da interpretação de Codiola, o precursor do anti-stalinismo. Foi o próprio Engels quem sugeriu a substituição dos princípios pelo manifesto, que poderia conter os elementos históricos que o catecismo não continha. De acordo com Franz Mehring, a forma dos princípios teria, em todo caso, contribuído para torná-lo acessível a todos e não o contrário. Teria sido mais apropriado às necessidades de agitação do momento que o manifesto que o substituiu. Quanto ao desenvolvimento das ideias, os dois documentos coincidem inteiramente. No entanto, Engels, mostrando até que ponto era escrupuloso, sacrificaria de saída as 25 perguntas e respostas por uma exposição histórica, um manifesto no qual o comunismo se anunciaria como um fenômeno histórico universal, deveria, como dizia o historiador grego Tucídides, ser uma obra durável e não um panfleto para ser esquecido tão rapidamente quanto lido. O manifesto posterior não contém uma única ideia que Marx e Engels já não tivessem exposto anteriormente. Ele não revelava nada, ele apenas concentrava a nova concepção do mundo de seus autores em um espelho, cujo o vidro não poderia ser mais transparente, nem o quadro mais circunscrito. Ao julgar pelo estilo, a forma definitiva do manifesto deve-se principalmente a Marx, enquanto Engels, como demonstra o seu projeto, conhecia com a mesma clareza as ideias que foram expostas, merecendo plenamente o título de coautor. O próprio Engels reconheceu posteriormente a paternidade de Marx sobre as ideias fundamentais do manifesto. Engels, no entanto, havia tido um papel muito mais ativo do que Marx na Liga, o que fez nascer uma suposta divisão de trabalho entre um Engels prático e um Marx teórico, esquecendo o importante trabalho de organização feito por Marx nos 3 anos precedentes e também as contribuições teóricas de Engels, obviamente. Né? Riazanov protestou contra essa lenda e ele diz: os historiadores não levaram em consideração todo esse trabalho de organização de Marx quando fizeram dele um pensador de biblioteca. Não perceberam o papel de Marx como organizador, perdendo assim um dos ângulos mais interessantes de sua fisionomia. Sem conhecer o papel que Marx, e eu digo Marx e não Engels, exerceu entre 46 e 47 como dirigente e inspirador de todo esse trabalho de organização, fica impossível compreender o grande papel que ele exerceu em seguida como organizador, entre 48 e 49, na época da Primeira Internacional. O exagero de Riazanov quanto ao papel de Engels, não ao de Marx, é um excesso polêmico contra a social-democracia que, no período em que foi escrita a obra de Riazanov, fazia apelo ao reformismo inexistente de Engels contra o revolucionarismo bolchevique. E a gente entra no manifesto e a dialética. O ponto de partida histórico universal total e simultaneamente classista, já contidos nos princípios e desenvolvidos no manifesto, permitiu a Marx e Engels superar a filosofia da qual eram ambos tributários, o idealismo de Hegel, o hegelianismo, na questão-chave do Estado. Hegel ainda via sob uma forma muito abstrata e ao mesmo tempo localista e idealista, muito alemã. Uma multidão de seres humanos somente pode ser chamada Estado se estiver unida para a defesa comum da totalidade e de aquilo que é sua propriedade. Para que uma multidão constitua um Estado, é necessário que organize uma defesa e uma autoridade política comum. Essa é a concepção de Hegel. Né? Para Marx e Engels, o Estado nasce dos antagonismos de classe.
E na era burguesa, ele é, de acordo com o manifesto, o comitê administrativo dos interesses comuns da burguesia. Enquanto para Hegel, o Estado ele é o máximo grau de desenvolvimento dialético da humanidade, ou seja, a coisa mais fundamental, a coisa mais desenvolvida, mais evoluída que a humanidade criou foi o Estado, né? Porque permite subir os interesses como acima dos interesses individuais. É por isso que Hegel vai dizer que a sociedade civil, os âmbitos privados, eles são a miséria, porque coloca os interesses privados acima do coletivo. O Estado é a superação desse estágio, segundo Hegel. Então o Estado ele paira sobre os interesses privados de classe e ele coloca o interesse comum do povo acima dos interesses privados. Então para Hegel o Estado tem que ser conservado, o Estado tem que ser protegido, porque o Estado é aquilo que garante a civilidade humana. Hegel vai dizer isso. Então a gente percebe que esse é um idealismo muito forte, que Marx e Engels vão bater. Porque Marx e Engels entendem assim, não, calma. O Estado não é uma entidade abstrata e ideal acima de classes. Pelo contrário, o Estado é a expressão de classes. E na sociedade burguesa, o Estado é um instrumento, é a forma de violência específica da classe burguesa contra os proletários. Essa informação nada tem de circunstancial. Ela resulta do posicionamento metodológico mais profundo do manifesto, do posicionamento metodológico mais profundo do marxismo. Então nós não devemos conservar o Estado, devemos destruí-lo. Devemos superá-lo. O mais notável, porém, é que o manifesto não é só uma novidade com relação à concepção linear dos pensadores históricos sociais do século XVIII, mas também com relação à concepção semelhante definida por pensadores do século XX, os mesmos que consideram Marx como um pensador do século XIX, cujas concepções só se vinculariam à realidade histórica de sua época. Compara-se, assim, a precisa e viva análise do manifesto acerca da ruptura qualitativa imposta pela era do capital na história universal. Suas raízes diferenciadas dos modos de produção precedentes, abrindo o período da história mundial propriamente dita, com as concepções do Wallerstein acerca do capitalismo histórico, para quem o capital sempre existiu, sendo o capitalismo um sistema em que o capital veio a ser usado e investido de forma muito específica. O capitalismo histórico significaria a mercantilização generalizada dos processos que anteriormente haviam percorrido vias que não as de um mercado. Um retrocesso de 1 século e meio com relação à superação da produção mercantil pela produção capitalista e a concepção dialética da história, que inclui as rupturas históricas, a formação de sínteses que já estão expostas no manifesto, como a gente vai ver. Então o manifesto ele reconhece seus antecedentes, além do já citado de Engels, que é os princípios do comunismo, em toda a obra teórica precedente de Marx. Maximilian Rubel já disse que foi em Paris que Marx escreveu, para os anais franco-alemães, um primeiro manifesto revolucionário que já foi chamado de O Germe do Manifesto Comunista. Nesse ensaio, ele se refere pela primeira vez ao proletariado como classe e fala da formação, Bildung, da construção, da estruturação da classe operária enquanto um. Esses dois conceitos já haviam sido associados concretamente em um documento publicado em Paris 4 meses antes de sua chegada, em L'Union ouvrière de Flora Tristan. Em 1843, a grande organizadora operária francesa Flora Tristan fazia um chamado. Ela diz: venho propor a união geral dos operários e operárias de todo o reino sem distinção de ofícios. Essa união teria por objetivo construir a classe operária e construir estabelecimentos, palácios da União Operária, distribuídos por toda a França. Seriam aí educadas crianças de dois sexos, dos 6 aos 18 anos, e seriam também recebidos os operários doentes, os feridos e os velhos. Existe na França 5 milhões de operários e 2 milhões de operárias. Na sua crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx criticava no filósofo alemão que reclamasse não só o espírito do Estado, mas também o espírito da autoridade, o espírito burocrático, chegando a criticar a inconsequência surda e o espírito da autoridade de Hegel, que chegam a ser verdadeiramente repugnantes, de acordo com o próprio Marx. A gente chega então no tal do espectro que ronda a Europa. No mesmo momento em que Marx chegava a essas conclusões, em que ele superava o idealismo hegeliano, em que ele percebia a manifestação concreta, material e poderosa da classe trabalhadora, o comunismo se tornava uma força política na Alemanha e na Europa. O espectro de que fala o manifesto na sua frase inicial, ele já se levantava, ele já existia. De acordo com David McLellan,
O socialismo e o comunismo, os termos eram usados aleatoriamente na Alemanha nessa época, tinham existido como doutrina na Alemanha desde pelo menos o início da década de 1830. Mas foi em 1842 que eles atraíram a atenção geral pela primeira vez. Isso deu, em parte, por intermédio de Moses Hess, que converteu tanto Engels como Bakunin ao comunismo e publicou anonimamente propaganda comunista na Gazeta Renana, e em parte, graças ao livro de Lorenz von Stein, Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs, Socialismo e Comunismo na França Contemporânea. Este consistia numa investigação da difusão do socialismo francês entre os operários alemães imigrantes em Paris. Em carta de Engels a Marx, em 22 de fevereiro de 1845, aquele relata a situação em Elberfeld. Ele diz: nossa propaganda realiza um progresso extraordinário. As pessoas só falam do comunismo e todo dia recrutamos novos partidários. No Vale de Wupper, o comunismo já é uma realidade. Melhor dito, é virtualmente uma força. Você não pode imaginar como é favorável a situação. As pessoas mais ignorantes, mais preguiçosas e mais filisteias, que há pouco não se interessavam por nada, estão praticamente gabando-se de seu comunismo. Não sei quanto tempo isso vai durar. A polícia enfrenta verdadeiras dificuldades e não sabe o que fazer. O que Marx e Engels trazia ao comunismo já existente era uma capacidade de formular seus objetivos, baseada numa síntese de conhecimentos que nenhum de seus teóricos pregressos, principalmente os franceses e os ingleses, possuíam por diversos motivos. Antes de 1848, a única praxis sobre a qual Marx podia refletir era a dos jacobinos e seus sucessores entre as seitas radicais de Paris. Por outro lado, a sua economia e a de Engels era já a dos socialistas ricardianos e owenistas da Grã-Bretanha. Mas o arsenal de instrumentos conceituais com que contribuiu para o conhecimento dos fatos compreendia um elemento que nem o racionalismo francês nem o empirismo britânico podiam prover. A filosofia da história de Hegel e a visão de que a totalidade do mundo forma um conjunto ordenado que o intelecto pode compreender e dominar. Em 1860, em Herr Vogt, Marx expôs o caminho teórico que o levaria à redação do Manifesto como programa para a Liga dos Justos ou Liga dos Comunistas, percorrido na década de 1840. Ele diz: publicamos ao mesmo tempo uma série de folhetos impressos ou litografados. Submetemos a uma crítica impiedosa a mistura do socialismo e comunismo anglo-francês e de filosofia alemã, que constituía na época a doutrina secreta da Liga. Estabelecemos que apenas o estudo científico da estrutura econômica da sociedade burguesa podia proporcionar uma sólida base teórica. Expusemos, por último, em forma popular, que não se tratava de colocar em vigor um sistema utópico, mas de intervir com conhecimento de causa, com conhecimento científico, com conhecimento material no processo de transformação histórica que se efetuava na sociedade. Em A Sagrada Família, de 1845, Marx já tinha claro que se tratava de dotar de um programa ou um movimento já existente e consciente de seus objetivos. Não tem necessidade de explicar aqui que uma grande parte do proletariado inglês e francês já está consciente de sua tarefa histórica e trabalha constantemente para desenvolver essa consciência com total clareza. O objetivo político do manifesto, portanto, é dotar de um programa a um partido cujos contornos estão ainda pouco definidos. O Partido Comunista de que fala o manifesto é um partido internacional e internacionalista, cujos embriões são a Liga dos Comunistas e os Fraternal Democrats. Isso é, de um lado, uma organização composta sobretudo por alemães, mas dispersa por toda a Europa, e de outro, uma organização concentrada em Londres, mas que é composta de representantes exilados de grupos operários e comunistas de vários países do continente. O Manifesto, em 1848, ele foi, portanto, o arremate de uma obra teórica política e organizativa cujos diversos aspectos são inseparáveis, ou como disse Fernando Claudin, análises da conjuntura pré-revolucionária, formação da Liga dos Comunistas, elaboração teórica, estão estreitamente entrelaçadas na atividade de Marx e Engels durante o ano de 47 e janeiro e fevereiro de 48. Sendo que o seu resultado político organizacional no segundo Congresso da Liga e sua grande síntese teórico-política foi o Manifesto do Partido Comunista. O centro do manifesto, porém, é a elaboração de um programa para a Revolução Vindoura, na qual Jean Jaurès foi o primeiro em ver uma teoria da Revolução Proletária que coincide com aquela que mais tarde será chamada de Revolução Permanente, em Trotsky. O socialismo argentino Juan B. Justo criticou a dialética de Marx,
culpada, segundo ele, por tê-lo feito antever no Manifesto Revoluções Proletárias no horizonte de 48. Para Korsch, o prognóstico de Marx sobre 1848 ficou preso à visão dos revolucionários do passado, ao contrapor o programa da Revolução Social à concreta Revolução Democrática que se desenvolvia, e a sociedade burguesa, nascida da Revolução em sua sóbria realidade, acabou por contradizer em grande medida tanto as elevadas ideias de seus resultados haviam formado seus participantes, espectadores entusiastas, quanto o heroísmo, o sacrifício, os horrores, a guerra civil e as matanças populares que havia necessitado para vir ao mundo. No entanto, embora a explosão política de 48 fosse previsível, como dissemos acima, o seu alcance social estava longe de ser evidente antes de seu acontecimento, a crise econômica que precedeu 1848 e sem a qual os movimentos insurrecionais não poderiam ter alcançado naquele ano a amplitude muito superior àquela das conspirações tramadas ao longo das décadas precedentes por sociedades secretas ou grupos de conspiradores, e inclusive aquela das banais emoções populares. Teve provavelmente um caráter excessivamente clássico, normal, para provocar uma peculiar inquietude em todos aqueles que fisicamente não foram vítimas dela. Coube a Marx justamente o mérito de ter sido o único a prever a amplitude social dos acontecimentos iminentes e de formular um programa de acordo com essa perspectiva que não era vista pela burguesia liberal revolucionária, seus ideólogos e chefes políticos. Os chefes do movimento liberal são professores universitários, são intelectuais academicistas. Eles são hostis tanto aos plutocratas da França como a aristocracia privilegiada. Eles não se ocupam do povo, eles não se interessam pelo povo, eles não são do povo. Eles acreditam que os problemas do povo não dizem respeito ao problema político, que é o único que lhes interessa, porque o Estado é superior a isso, ainda muito presos àquele idealismo hegeliano. Daumann, afinal, não gostaria de ver fechado o acesso à escola para os filhos dos pobres, para manter o nível de mão de obra. O mínimo que podemos dizer é que a burguesia compreendia muito mal o problema social e compreende ainda hoje muito mal esse problema. O programa de Marx superava, em virtude disso, a perspectiva de uma revolução puramente burguesa nos países em que a burguesia não tinha ainda ascendido ao poder político. Contrastando com essas justificativas economicistas de uma inevitável etapa revolucionária burguesa, Marx e Engels também argumentavam, a partir de uma perspectiva sociopolítica que anunciava uma concepção explicitamente permanentista da revolução. Nessa problemática transicional, a Revolução Burguesa aparece como pré-condição na medida em que, abolindo a monarquia e o poder da nobreza feudal, o terreno político fica livre para a contraposição direta entre burguesia e proletariado. E aí, o famoso prognóstico do Manifesto, em que a Alemanha se encontra às vésperas de uma revolução burguesa e realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido que o da Inglaterra do século XVII e o da França do século XVIII, e por conseguinte, a revolução burguesa alemã só poderá ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária se realizou pela negativa. A Revolução Alemã não triunfou como revolução proletária, mas, por isso mesmo, também abortou como revolução democrática ou burguesa. No balanço ulterior de Trotsky, em 1848, se chegou à pior das situações históricas, o meio termo, a meia bomba. A burguesia já não mais queria fazer a revolução. Sua tarefa consistia antes em, e disso ela se dava conta claramente, incluir no velho sistema as garantias necessárias não para sua dominação política, mas simplesmente para uma divisão do poder com as forças do passado. Ou seja, para mesclar em um absolutismo ultrajante o poder feudal, aristocrático, com as condições de uma burguesia que participa moderadamente da política. O proletariado ainda não podia fazê-la por insuficiência de desenvolvimento social e político. Em 1848, necessitava-se de uma classe que fosse capaz de tomar o controle sobre os acontecimentos, prescindindo da burguesia, e inclusive em contradição com ela, uma classe que estivesse disposta não apenas a empurrar a burguesia adiante com toda a sua força, mas inclusive a tirar do caminho no momento decisivo o seu caráter político, o seu cadáver político. Nem a pequena burguesia, nem o campesinato eram capazes de fazer isso. O proletariado era muito débil, encontrava-se sem organização, sem experiência e sem conhecimento. O desenvolvimento capitalista havia avançado o suficiente para tornar necessária a abolição das velhas condições feudais, mas não o suficiente para permitir que a classe operária, o povão, o produto das novas condições de produção, se destacasse como uma força política decisiva. E aí, segundo o mesmo Trotsky, o erro do manifesto
surgiu, por um lado, de uma subestimação das possibilidades futuras latentes no capitalismo e, por outro, de uma sobreestimação da maturidade revolucionária do proletariado. A Revolução de 48 não se transformou em uma revolução socialista como o manifesto havia calculado, mas permitiu à Alemanha um vasto crescimento posterior de tipo capitalista. De acordo com Engels, a desgraça da Revolução Alemã foi ter chegado a reboque da Revolução na França, tendo a burguesia manifestado seu pavor em ser superada pela Revolução Social, não a partir dos acontecimentos alemães, mas das jornadas de junho em Paris, a primeira jornada política independente da classe operária. Para além do erro de prognóstico, o fato de que os eixos metodológicos do manifesto se revelaram corretos. Primeiro, a ideia de que o desenvolvimento econômico-social, a civilização, seu grau de maturação revolucionária não podem ser medidos nos limites de um só Estado, mas em escala internacional, na europeia do século XIX. Segundo, a compreensão do fato de que uma revolução burguesa clássica de tipo inglês ou francês não se pode repetir na Alemanha em função do peso social e político que ganhou o proletariado no país. E terceiro, a intuição de que a Revolução Burguesa e a Revolução Proletária não são duas etapas históricas distintas, mas são dois momentos de um mesmo processo revolucionário ininterrupto. A ressalva final de Louis, a afirmação de uma prioridade necessária da Revolução Burguesa, abre a porta para uma interpretação de tipo etapista do texto. Não se justifica diante do texto o desenvolvimento histórico, sobretudo diante do balanço feito por próprio Marx e Engels. E assina do manifesto, as revoluções de 1848 culminaram com a desmobilização proletária. Foi um ano de desmobilização para o movimento operário em seu conjunto dominado pelo desânimo. Em abril, a Inglaterra conheceu o fracasso da grande manifestação cartista de Kennington Common, ponto culminante da agitação política e social. Em junho, a fuzilaria da Guarda Nacional coloca, na França, um ponto final na era dos bons sentimentos, surgida na euforia da Revolução de Fevereiro. Na própria Alemanha, acontece coisa semelhante, de acordo com Engels, não sem deixar estabelecidas as bases do movimento operário futuro. Com a condenação dos comunistas de Colônia, em 1852, fecham-se as cortinas sobre o primeiro período do movimento independente dos trabalhadores alemães. Trata-se de um período hoje quase esquecido. No entanto, estendeu-se desde 1836 até 1852. O movimento se refletiu com a dispersão dos trabalhadores alemães pelo estrangeiro em quase todos os países civilizados. E isso não é tudo. O atual movimento internacional dos trabalhadores é, no fundo, uma continuação direta desse movimento alemão, que foi o primeiro movimento operário internacional, de onde saíram muitos daqueles que, na Associação Internacional dos Trabalhadores, tiveram um papel de liderança. O Manifesto Comunista teve a mesma sorte. No prefácio à edição alemã de 1890, Engels lembra que foi logo colocado no segundo plano pela reação que se seguiu à derrota dos operários em Paris em julho de 1848 e que com o desaparecimento do cenário público do movimento operário que começara com a Revolução de Fevereiro, também o manifesto saiu da cena política. A geohistória do manifesto, no entanto, acompanhou o desenvolvimento político da classe operária. A partir da década de 1870, multiplicaram-se as edições em alemão no calor do surgimento e desenvolvimento do Partido Social Democrata nesse país. Entre 1880 e 1900, de acordo com Hobsbawm, houve uma mudança significativa. A 18 edições do manifesto em alemão corresponderam 31 edições em russo. Entre a morte de Marx e a de Engels, em 1883 e 1895, ocorreu uma dupla transformação. Em primeiro lugar, o interesse pelas obras de Marx e Engels intensificou-se com a formação do movimento socialista internacional no curso desses 12 anos, segundo B. Andreas. Apareceram não menos de 75 edições do manifesto em 15 línguas. É interessante notar que essas edições traduzidas nas línguas do Império Czarista eram já mais numerosas do que as editadas no original em alemão, 17 contra 11. Era como se o manifesto tivesse ganho vida própria, acompanhando o fio da revolução e até antecipando-a. Hoje, 150 anos depois, seu texto guarda a beleza e a força que o lançaram à posição de um clássico da literatura universal. Suas proposições, ao mesmo tempo, continuam sendo o principal instrumento para se compreender os impasses do socialismo contemporâneo e para armar a classe trabalhadora rumo à superação do sistema capitalista. Então, por essa parte é só. Paramos por aqui. E na próxima a gente entra de fato no tal manifesto comunista. Espero que tenham gostado e até!